Mas que coisa. Bom, gurizada, aqui ó, já vou começar a aula, né? Ela tá me lembrando que na aula anterior, lá no Neoclassicismo, eu comentei sobre o Uruguai, do Basílio da Gama, que é a luta dos índios, né? O confronto entre os selvagens contra as tropas luso-espanholas. Eu falei luso-portuguesas. Pô, cara, dei uma de português. Não, tô brincando, né? Comunidade aí de Porto, Coimbra, Ilha dos Açores, né? Que tá visualizando o aulad.com.br e também aquele abraço pro pessoal de Oman, né? Grande Oman, continua visualizando aí. Gurizada, continua um frio aqui em Porto Alegre. Só para vocês terem ideia, a água tá congelando. Olha só, que maravilha, hein? E vocês que estão aí, estão aonde? Estão na Bahia, na Finlândia, no Japão? Como é que tá a temperatura aí? Tudo tranquilo? Então bora aqui, aquele calor humano comigo, né? Bora? Bora? Então tá. Hoje nós vamos trabalhar o romantismo, pessoal. Romantismo. O que nós precisamos saber desse período, dessa escola literária? Talvez a escola literária mais conhecida, mais cultuada da literatura brasileira. Bom, o romantismo, pessoal, está diretamente ligado ao quê? A sentimentos. Os homens choram, sabe? Se ajoelham. Ai, o mundo dói, viver dói. Sabe como é que é? Então o romantismo, pessoal, para nós não esquecermos, é a primeira escola literária já da era nacional brasileira, ok? Não esqueço que literatura dos viajantes, barroco e arcadismo estão na era colonial. Agora nós vamos para a primeira fase, primeira escola, primeiro movimento da era nacional brasileira, certo? Hoje eu vou fazer com vocês o quê? Uma introdução. Para a aula não ser muito longa, né? Muito extensa, vou trabalhar alguns aspectos aqui do romantismo com vocês, certo? Então bora lá ver então, século XIX. Pessoal, os anos de 1800 no Brasil, tá? Não esqueçam, pessoal, que o romantismo, a sua grande produção é na primeira metade do século XIX. Vamos colocar no máximo até os anos de 1860, quando vão falecer os 2, 3 últimos grandes escritores do romantismo e vai adentrar quem? O realismo, o período realismo com o nosso Machadão de Assis. Mas isso é para a próxima aula. Então aqui no romantismo, o que nós precisamos saber? Que contexto está inserido o romantismo brasileiro? Bom, pessoal, de novo, assim como no período anterior, eu vou ter que falar da Revolução Francesa. Só que aqui a influência é grande mesmo, pessoal. Por quê? A Revolução Francesa, ela com a ascensão da burguesia, após a queda da Bastilha, vai nos deixar um legado. Qual é o legado? Liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade do ser humano, a liberdade do indivíduo. Agora tu pode caminhar com os seus próprios pés. A aristocracia vai perdendo o seu espaço e a burguesia vai ascendendo. Isso é importante, né, pessoal? Porque agora nós, como indivíduos, vamos ter a nossa opinião e essa opinião pode ser externada e na literatura os autores vão externar os seus sentimentos, as suas visões, as suas críticas de uma maneira que não havia ocorrido ainda dentro da literatura brasileira. Então a Revolução Francesa, lá em 1789, é muito importante para a história e para a produção artística brasileira, certo? Outro momento importante aqui, ó, é a chegada da família real, em 1808. Está diretamente ligado ao quê? À invasão das tropas napoleônicas lá na Europa. Então a família real, quem? Dom João VI, a sua esposa, Carlota Joaquina, aquela que tinha um bigode, né? Eles vêm para o Brasil com toda aquela nobreza. E mais um detalhe, né, pessoal? Sai de Minas Gerais, o centro econômico, e nós temos uma nova capital no Brasil, Rio de Janeiro, cidade imperial Petrópolis, a região serrana do Rio de Janeiro, ok? Então olha como o contexto já mudou significativamente e isso vai influenciar na produção artística, certo? E não podemos esquecer um dos momentos importantes do século XIX é o qual? A independência do Brasil, 1822. Aqui, pessoal, o professor Rodrigo, que está presente, inclusive, imagina a honra que eu tenho, o cara que eu tiro as dúvidas de história está aqui no estúdio comigo. Ah, sempre um prazer, né? A independência do Brasil é um período bem discutível, tá, pessoal? É um acontecimento, por quê? Porque houve mesmo a independência do Brasil, nós deixamos de ser colônia de Portugal, porque antes os portugueses mandavam em nós de lá da Europa. Agora eles estão aqui. E aí, qual foi a mudança? Independência ou morte? Agora não mandam mais em nós. Mas peraí, cara, o sangue azul tá aqui, né? Mas isso quem vai esmiuçar para vocês é o professor Rodrigo, lá em História do Brasil, época imperial. Certo? Então, este é o contexto que o romantismo está inserido. E aí, pessoal,
pensem sempre em liberdade. A partir de agora, todos os períodos, começa pelo romantismo até os dias atuais, os artistas, em especial na nossa área literatura, vão ter liberdade. Liberdade de expressão, liberdade para escrever, liberdade para fazer o que quiser. Isso é interessante para nós, né, pessoal? Então tá, olha só para vocês terem uma ideia, eu peguei essa pintura do Delacroix, um grande pintor romântico, né, francês, se chama Liberdade Guiando o Povo. Olha como já muda a pintura, a estética, pessoal. Uma mulher segurando a bandeira da França. Nota que ela tá com os pulmão de fora aqui, né? No meio de homens mortos, outros com as carabinas, né, e tal. O povo se indo para cima, né? Se revolucionando, né? Querendo uma mudança significativa nessa sociedade. Uma obra significativa mesmo, que compõe e que mostra bem como é essa sociedade a partir da Revolução Francesa. Mulheres pegando em armas, pessoal. Olha que bacana isso, né? Então tá, vamos em diante? Olha só. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lá no final do século XVIII, isso vai influenciar no século XIX e até os dias atuais, vai aparecer as liberdades, né? Um documento que fala da liberdade do indivíduo. E eu tomei aqui a liberdade de pegar um trechinho importante que vai influenciar na produção literária. Olha o que diz aqui o artigo 11, pessoal. A livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente. Ou seja, está diretamente ligado ao quê? À literatura, né? Isso agora é um direito que nós temos. Bora aproveitar, certo? Então, seguindo, com esse contexto mudando, né, em ebulição, né, batendo de frente com aquele contexto retrógrado, conservador, nós vamos ter um valor ou alguns valores diferentes que vão adentrar a vida de cada indivíduo. Ok? Que valores são esses? Bom, um novo sentido de vida. Agora tu tem liberdade, tu vai pensar, tu vai visualizar essa vida de uma maneira diferente, né? Tu vai pensar tu como indivíduo, o que tu pode conquistar, qual é o teu legado, a tua família, tu pode te dedicar ao teu lazer, características que antes não eram permitidas, né, pessoal? Outra coisa, livre iniciativa e competição. Agora tu pode mostrar o que tu sabe, tu pode crescer, né? Tu vai tomar uns tapas na cara de vez em quando também, mas é uma opção tua. Tu vai dar o passo do jeito, da forma que tu quiser. Isso é importante, né? Extinção dos privilégios da nobreza. A nobreza, né, a aristocracia começa a perder o espaço. Como eu disse, a ascensão da burguesia. Essa nova classe vai tomar, né, um espaço muito interessante na sociedade. E, obviamente, a arte vai proporcionar o quê? Exatamente o que a burguesia está pensando. Ela vai ir para o papel, no caso da literatura, conforme a visualização de cada setor, em especial da burguesia. Certo? Fim das barreiras entre as classes, pessoal. Essa parte é legal porque antes era aristocracia, nobreza e o resto. Agora não, agora tem degrauzinho, né, um outro degrauzinho e tal. Essas classes não têm uma diferenciação ou um espaçamento muito grande entre elas. Tá? Claro que os valores entre uma e outra ainda vão ser bem marcados, bem enraizados, mas não vai ter aquele buraco, aquele abismo entre uma e outra, ok? E para fechar, um novo público leitor. Pessoal, essa sociedade burguesa é uma sociedade letrada, que estuda. Muitos vão sair aqui da colônia, né, ou das Américas, e vai estudar lá na Europa, e depois vai retornar para o Brasil o doutorzinho, com direito, né, a formação de letras, de administrador, de médico e tal. Então vai expandir os conhecimentos do indivíduo. E automaticamente esse indivíduo vai exigir mais. Ele vai exigir. E nas artes, o que ele vai fazer? Através da leitura. Né? Através da leitura ele vai expandir esse conhecimento e vai se identificar, ou não, é uma premissa que ele tem, né? Enfim, com a obra em si e com os autores da sua época. Certo? Esses são os novos valores, valores importantes que nós carregamos até hoje, ok? Outra coisa, pessoal, quais são as influências da Europa? Porque a gente não pode esquecer o seguinte, né, pessoal? Ainda é a visão do europeu,
né? As características do europeu, só que agora é produzida por brasileiros nessa terra. Então vai ser aí uma lapidação, características da Europa e a visão do brasileiro, e tu joga tudo isso dentro de uma panela, vai começar o romantismo brasileiro, a literatura brasileira de verdade nacional, ok? Que influências são essas? Bom, na aula anterior eu já tinha comentado sobre o Rousseau. O Rousseau tem a teoria do bom selvagem. Quem é o bom selvagem? É aquele homem da terra, o homem que não tinha sido ainda corrompido, né, pelo europeu, pelo homem branco. Ou seja, enquanto ele não tiver contato com outra sociedade, ele é puro. Só que a partir do momento que ele tem contato, ele começa a pegar as características desse homem branco. As positivas, mas também as negativas. E aí começa a ter choques culturais fortes, né? E isso vai aparecer, obviamente, na produção artística literária dessa época. Ok? Cara, perdoe aqui, eu não falo alemão, né? Para você que está nos assistindo aí de Berlim, né, de Munique, né? Bom, põe uma crítica ali se eu falar errado aqui, ó. O movimento Sturm und Drang. Não sei se é assim que se fala, tá? Né? Bota uma crítica lá. Tempestade ou ímpeto, tá, pessoal? Valorizando o nacional, ou seja, as raízes, a sua terra. E o romantismo está diretamente ligado ao quê? Ao nacionalismo. Tá? Então essa característica vai influenciar muito os nossos escritores aqui. Ok? Outra influência importante é a publicação do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther. Todo mundo já ouviu falar, espero que vocês leiam, uma grande obra, né, do Goethe, que mostra já uma revolução, pessoal, muito importante. Que revolução é essa? Como o ser humano agora tem o direito de pensar, caminhar com seus próprios pés, tentar entender seus sentimentos, fazer as suas próprias escolhas, Os Sofrimentos do Jovem Werther é um bom exemplo de que o amor, ele pula qualquer barreira. Ele passa por qualquer tipo de conservadorismo que existia até então. Se eu gosto de uma pessoa, eu quero ficar com ela. Não são mais meus pais ou alguém que vai decidir com quem eu vou ficar. Então, cara, Os Sofrimentos do Jovem Werther mostra o quê? Um casal apaixonado e que se eles não podem ficar juntos, isso já tinha aparecido lá no Romeu e Julieta, lembra? Os Montecchios, os Capuletos, só que lá ainda tinha o patriarcalismo, né, pessoal? Agora aqui no romantismo, não. Se eu não puder ficar com a paixão da minha vida, eu vou morrer. Não tem mais motivo. O que eu vou fazer nessa vida? É ela que eu quero. Ou, no caso, as meninas, é ele que eu quero. Então, se eu não puder ficar com quem eu quero, a morte é o que eu vou buscar. Olha, influenciou muito a Europa. Esse livro foi proibido há alguns anos lá, porque criou um índice de suicídio gigantesco. Por quê? Porque simplesmente as pessoas estavam com sentimentos aflorados, né? Seguindo eles a fio. E essa obra influenciou muito os autores aqui do Brasil, certo? Então estas são as influências do romantismo, tá? Outra coisa, quais são as principais, aquelas que frequentemente nós achamos nos autores e respectivamente nas suas obras? Bom, pessoal, dentre aquelas que mais aparecem, estão aqui na TVzinha para nós. Individualismo, subjetivismo ou subjetividade. O indivíduo, né, como eu falei, agora vai andar com seus próprios pés. E a subjetividade é o que eu penso, o que eu sinto, e agora isso tem valor para mim. Ok? Olha que bacana, cara. Tu ter o direito de falar, expressar, externar o que tu quer. Cara, isso é matéria-prima para os românticos. Imagina aqueles caras que estão só tentando entender os sentimentos. É perfeito, é o meu pensamento. Isso é legal, isso é bacana. Sentimentalismo, né, não pode faltar. Culto à natureza. Pessoal, aqui tem uma pequena diferença entre a natureza dos Árcades do período anterior. Por quê? Porque aquela natureza era onde dos Árcades era onde o pastor estava inserido. Para quê? Para viver em harmonia. Lembra o bucolismo lá do arcadismo? É isso aí. Agora, essa natureza dos românticos é a natureza que ele está inserido, é a sua terra, é a sua raiz, aqui é meu mundo. Tipo, o Brasil é o mais bonito, tem as melhores cachoeiras, os campos, as flores, o ar do Brasil é diferente. Então essa natureza tem que ser cultuada porque eu vivo nela, ela faz parte do meu cotidiano. É a mais bela, é a mais linda e influencia em todas as minhas ações, ok? Formas de evasão. Pessoal, evasão, sonhar, imaginar, significa o quê? Sair um pouco da realidade. Porque antes tu vivia naquela realidade que te oprimia, então agora eu tenho o direito de viajar,
sair desse mundo. E essa evasão ela pode ser para a infância, como pode ser histórica. Mas como nós não temos ainda uma história propriamente dita para os românticos lapidarem, há um retorno ao medievalismo. Ou seja, aquelas cantigas, aquelas paixões da Idade Média vão ser trazidas para a produção romântica, ok? O culto ao passado está diretamente ligado a isso, tá? Quem é o nosso herói? Que passado é esse? Qual é a história do Brasil? E aí nós vamos começar, né, a desmembrar essas informações. E os poetas vão usar isso com maestria. Nós já vamos ver isso daqui a pouquinho, certo? E liberdade artística. Para mim aqui está a grande característica, né, pessoal? A partir do momento que tu tem liberdade para escrever o que tu quer, a respeito do que tu sente, isso torna a literatura o quê? Mais verdadeira, né, pessoal? Não seguem padrões. Mas isso também é discutível. Tem um tipo de forma ainda europeia que é seguida aqui no Brasil. Mas pelo menos tu tem liberdade para escrever e pensar e colocar no papel da forma que tu quer. Já acho isso um grande passo para a futura liberdade a mais, né, mais lapidada, mais digerida que nós vamos ter até os dias atuais. O romantismo é o primeiro período que faz isso na história, ok? Então, pessoal, basicamente essas são as características do romantismo. Entretanto, tem duas delas que a gente tem que se apegar mesmo, que é o seguinte: ideia de nacionalismo, identidade. Pela primeira vez na história da literatura, um período vai querer mostrar essa paixão, esse apego que nós temos pela terra. O famoso nacionalismo. Aqui eu nasci, aqui está minha família, meus filhos, meus amigos, onde eu trabalho, enfim, cara, aqui estão as minhas tradições, o meu legado, toda a minha história. Ou seja, gostar da tua terra é o mínimo que tu tem que fazer. É o mínimo, cara, porque aqui é onde tu vive, onde tu nasceu e onde tu vai morrer. Então tudo gira em torno dessa terra, uma ideia de nacionalismo. Pessoal, essa ideia de nacionalismo ela é tão grande que a partir do século XIX vai ser criado, por exemplo, o hino nacional brasileiro. Só para vocês terem ideia, uma bandeira do Brasil. Agora no século XIX também vai aparecer uma figura muito importante chamado Carlos Gomes, o primeiro compositor erudito da história. Ele compôs uma música muito conhecida chamada, você sabe aí, me diz? O Guarani. Todo mundo sabe e conhece essa música, né? Durante a semana das 7 às 8 em todo o Brasil, o que aparece, o que toca nas rádios, o que passa para nós? A Voz do Brasil. Lembra aquela música? Tá ligado? Essa é o Guarani do Carlos Gomes, ok? E outra coisa, pessoal, para fechar aqui o nosso romantismo, as características iniciais. Pessoal, indianismo. É só tu pensar que a partir do momento que tu quer falar dessa terra, alguém tem que nos representar. E nós não tivemos Idade Média, aqueles cavaleiros que as damas suspiravam com as suas armaduras, o seu belo cavalo, um grande guerreiro. Nós não tivemos. Então nós precisávamos de um herói. Quem é o nosso herói? Quem é que representa essa terra? O índio, o peladão, aquele que só se deu mal desde 1500, quando o maldito europeu, o colonizador, botou o seu pé aqui. Ele virou a representação do herói brasileiro, ou seja, ele vai nos representar. Então o índio frequentemente vai aparecer na obra como o nosso herói. Agora tem um detalhe, pessoal, esse índio, ele infelizmente não vai ser um índio verdadeiro. Por quê? Porque ele é um índio com a visão ainda do europeu. O que significa isso? Vai ser um índio que até mesmo esteticamente vai lembrar um caucasiano, nariz fino, né, sarado, grandão, quase alemão de olho azul, quase um professor de história, né? Cara, não é o nosso índio, mas já é um primeiro passo para nós termos ideia da representação do homem local, do bom selvagem, como diz Jean-Jacques Rousseau. Certo, pessoal? Basicamente o romantismo é isso. Essas são as suas influências, né, as suas características. Na próxima aula nós vamos trabalhar a poesia, né, a poesia romântica, as fases onde estão inseridos os autores, e aí nós vamos esmiuçar essas características que trabalhamos nesta aula. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham curtido e até a próxima no auladê.com.br. Tchau!